Conheça as verdades bíblicas sobre as profetas, pastoras, apóstolas e diaconisas. Introdução. O debate sobre o papel das mulheres no ministério eclesial é um dos mais acalorados na teologia cristã contemporânea. De um lado, tradições conservadoras argumentam que passagens como 1 Timóteo 2, verso 12 e 1 Coríntios 14, verso 34, proíbem mulheres de exercer autoridade espiritual sobre homens, limitando-as a papéis secundários. Do outro, uma perspectiva igualitária, apoiada por uma leitura holística da Bíblia, defende que Deus chama e capacita mulheres para todos os níveis de liderança, incluindo pastoras líderes de congregações, bispas, supervisoras eclesiais, profetisas portadoras de mensagens divinas, apóstolas enviadas missionárias e diaconisas, servas ordenadas. Este estudo visa mostrar as verdades bíblicas sobre este assunto em relação às mulheres, aquele que se opõe à consagração feminina, apresentando uma base sólida bíblica, histórica e teológica. Não se trata de uma agenda cultural moderna, mas de uma fidelidade ao texto sagrado, interpretado em seu contexto original. As mulheres profetas na Bíblia e o chamado de Deus. Desde o princípio da criação, Deus estabeleceu ministérios para guiar, instruir e edificar o seu povo. O ofício profético sempre foi um dos maiores e mais honrosos ministérios, pois o profeta é a boca de Deus, alguém escolhido para transmitir com autoridade a vontade divina. E a Escritura nos mostra claramente que esse chamado não foi exclusivo aos homens. Deus levantou também mulheres profetas, sinalizando que a sua obra é realizada por vasos disponíveis, independentemente do gênero. Um exemplo marcante é Débora, Juízes 4, verso 4. Ela era profetisa e juíza em Israel, trazendo direção espiritual e liderança militar. Em um tempo de crise nacional, quando os homens se escondiam, Débora se levantou como mãe em Israel, provando que Deus não se limita às convenções humanas para escolher seus instrumentos. Outro nome de grande relevância é Hulda, segundo Reis 22, versos 14 ao 20. Quando o rei Josias buscou confirmação sobre o livro da lei recém-descoberto, não foram os sacerdotes ou levitas que trouxeram a palavra final, mas sim a profetisa Hulda. Sua mensagem foi decisiva para conduzir uma reforma espiritual em Israel, mostrando que a voz profética feminina era respeitada e reconhecida até mesmo pela realeza. Também podemos lembrar de Miriam, chamada profetisa em Êxodo 15, verso 20, que liderou as mulheres em louvor após a travessia do Mar Vermelho. Em Lucas 2, verso 36, vemos Ana, a profetisa, que esperava o Messias e anunciou sua chegada ao ver o menino Jesus. Já em Atos 21, verso 9, as filhas de Filipe, o evangelista, também profetizavam, testemunhando que no Novo Testamento, o Espírito Santo distribui dons igualmente a homens e mulheres. Diante desses exemplos, surge a pergunta: se Deus deu o poder e a honra de ser profeta a uma mulher, por que não concederia também o chamado pastoral, apostólico ou episcopal bispa? O profeta fala a palavra direta de Deus, função de altíssima responsabilidade espiritual. Se Deus confiou este ministério às mulheres, não seria coerente afirmar que Ele também pode levantá-las como pastoras, apóstolas e bispas, conduzindo, edificando e cuidando de sua igreja? O que realmente importa não é o título, mas a obediência ao chamado divino. O Espírito Santo distribui dons e ministérios como quer, 1 Coríntios 12, verso 11, sem restrições humanas. Portanto, se ele levantou mulheres como profetas desde a antiguidade, certamente continua a levantar hoje mulheres para todos os níveis de liderança espiritual,
cumprindo a promessa de Joel 2, verso 28, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. A Bíblia não é um manual monolítico. Ela reflete contextos culturais patriarcais, mas revela um Deus que transcende essas limitações, elevando mulheres desde a criação até a igreja primitiva. Teólogos como N.T. Wright argumentam que proibições aparentes são respostas a problemas locais, não princípios eternos. Refutaremos objeções comuns, mostrando que restrições de gênero no ministério contradizem o testemunho global das Escrituras. Ao final, o leitor ou o ouvinte verá que negar a consagração de mulheres não é defender a Bíblia, mas impor tradições humanas sobre o mover do Espírito Santo. A base na criação e a igualdade em Cristo. Desde o início da narrativa bíblica, Deus estabelece a igualdade ontológica e funcional entre homens e mulheres. Em Gênesis 1, versos 27 e 28, Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a. Aqui, o mandato de domínio sobre a criação é dado conjuntamente, sem hierarquia de gênero. O contradizente pode alegar que Gênesis 3 introduz submissão feminina como consequência da queda, mas isso descreve uma distorção pecaminosa, não o ideal divino. Jesus, como o novo Adão, restaura a igualdade pré-queda. No Novo Testamento, Gálatas 3, verso 28 proclama: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Paulo não anula distinções biológicas, mas elimina barreiras sociais para a participação no reino de Deus, incluindo ministérios. Em um mundo greco-romano, onde mulheres eram vistas como inferiores, sem direitos educacionais ou públicos, Paulo afirma que em Cristo o chamado espiritual é imparcial. Objeções que veem isso como aplicável apenas à salvação ignoram o contexto. Paulo escreve sobre herança espiritual, que inclui dons e ofícios. Efésios 4, versos 11 e 12 lista dons ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, sem restrição de gênero. O Espírito distribui conforme quer. 1 Coríntios 12, verso 11, priorizando a edificação da igreja sobre normas culturais. Negar isso a mulheres implica limitar o Espírito Santo, uma posição teologicamente perigosa. Como N.T. Wright observa, a imagem de Deus é restaurada em ambos os sexos, permitindo liderança compartilhada. Assim, a consagração feminina honra o design criacional de Deus, refutando visões que perpetuam desigualdades pós-queda. Mulheres como líderes no Antigo Testamento. O Antigo Testamento abunda em exemplos de mulheres exercendo autoridade espiritual e civil, servindo como precedentes para papéis ministeriais. Débora, em Juízes 4 e 5, é descrita como profetisa e juíza que liderava Israel. Ela comandava exércitos, julgava disputas e profetizava, exercendo autoridade sobre homens como Baraque. Seu cântico, Juízes 5, verso 7, declara: as aldeias em Israel estavam desertas, até que eu, Débora, me levantei como mãe em Israel. Deus a usou sem questionar seu gênero, refutando a ideia de que liderança é masculina por natureza. Hulda II Reis 22, versos 14 ao 20, foi consultada pelo rei Josias para autenticar o livro da lei, mesmo com profetas homens como Jeremias disponíveis. Sua profecia influenciou reformas nacionais, demonstrando que mulheres podem ensinar e guiar líderes masculinos. Miriam, em Êxodo 15, verso 20, é chamada profetisa e liderou adoração pública, enquanto Ana, em
1 Samuel 2, versos 1 ao 10, profetizava no templo. Ester, com astúcia estratégica, salvou seu povo, Ester 4 ao 9, atuando como uma apóstola enviada por Deus. O contradizente pode argumentar que esses são exceções, mas o padrão é claro. Deus chama mulheres em tempos de crise, mostrando que seu chamado transcende normas culturais. Joel 2, versos 28 e 29, citado em Atos 2, promete: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Profecia, equivalente à pregação e pastoreio, é aberta a mulheres. Estudos históricos confirmam que no judaísmo antigo, mulheres como profetisas eram respeitadas, pavimentando o caminho para o Novo Testamento. Negar consagração feminina ignora esses modelos, impondo uma visão patriarcal não bíblica. Jesus e a elevação das mulheres. Jesus revolucionou o tratamento às mulheres, tratando-as como discípulas plenas. Em Lucas 8, versos 1 ao 3, mulheres como Maria Madalena, Joana e Susana financiavam seu ministério e o seguiam, quebrando tabus sociais. Maria Madalena foi a primeira testemunha da ressurreição. João 20, versos 17 e 18. Comissionada por Jesus, vai a meus irmãos e dize-lhes. Teólogos chamam isso de proto-apostolado, tornando-a a apóstola dos apóstolos. Marta confessou Jesus como Cristo, o Filho de Deus. João 11, verso 27, ecoando a confissão de Pedro. A samaritana, João 4, evangelizou sua cidade, atuando como apóstola. Jesus permitia mulheres aprenderem aos seus pés, Lucas 10, versos 38 ao 42, contrastando com rabinos que as excluíam. Ele curava e perdoava mulheres marginalizadas, afirmando sua dignidade. Objeções que dizem Jesus escolheu apenas apóstolos homens ignoram o contexto. Ele selecionou judeus para simbolizar as tribos de Israel, mas seu ministério inclusivo pavimentou para Pentecostes. Como Wright argumenta, Jesus não impôs barreiras de gênero ao discipulado, preparando o terreno para a liderança feminina na igreja. Convencer o contradizente requer reconhecer que Jesus elevou mulheres além das normas culturais. Mulheres na igreja primitiva. Exemplos concretos. A igreja primitiva, guiada por Paulo, incluía mulheres em papéis proeminentes, como Febe, Romanos 16, versos 1 e 2, é chamada diácona. Diáconos, mesmo termo para Timóteo, e protetora de muitos, indicando liderança ordenada. Paulo a recomenda como emissária, sugerindo autoridade pastoral. E Júnia, Romanos 16, verso 7, é destacada entre os apóstolos. Uma mulher, confirmado por pais da igreja como Crisóstomo, que plantava igrejas. Priscila, Atos 18, verso 26, ensinava Apolo, um homem, e é listada antes do marido, implicando proeminência como pastora de igreja doméstica. E Lídia, Atos 16, versos 14 e 15, liderava uma igreja em sua casa, enquanto as filhas de Filipe profetizavam, Atos 21, verso 9, Evódia e Sintique, Filipenses 4, versos 2 e 3, eram colaboradoras apostólicas. História precoce confirma diaconisas como Olímpia e mulheres líderes em igrejas domésticas. Paulo elogia essas mulheres, refutando alegações de proibição universal. Os dons do Espírito Santo sem distinção de gênero. Atos 2, versos 17 e 18 cumpre Joel. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Profecia inclui pregação e liderança. 1 Coríntios 12 e Romanos 12 listam dons como pastoreio e ensino sem limitação de gênero.
Mulheres profetizavam publicamente, 1 Coríntios 11, verso 5, confirmando seu chamado. O contradizente pode citar hierarquia familiar, Efésios 5, mas isso não se estende à igreja. O Espírito unge conforme sua vontade, e negar isso a mulheres é resistir a Deus. Refutando passagens aparentemente restritivas. 1 Timóteo 2, versos 11 ao 15 é contextual. Em Éfeso, cultos a Ártemis fomentavam desordem feminina. Paulo encoraja aprendizado em quietude, essíquia, não silêncio total, promovendo educação para a liderança. A referência a Eva afirma salvação igual. 1 Coríntios 14, versos 34 e 35, aborda interrupções em cultos, não proibição geral, pois 11. Verso 5 permite oração e profecia femininas. Foco é ordem, não silêncio perpétuo. Essas passagens são respostas locais, não dogmas. Ignorar contexto impõe patriarcado cultural sobre a Bíblia. Conclusão teológica. Deus chamou mulheres e homens para governar desde a criação. No Antigo e Novo Testamento, Deus levantou mulheres como profetisas, juízas, pastoras de rebanho e apóstolas. O Espírito Santo concede dons e ministérios sem distinção de gênero. Portanto, consagrar mulheres como pastoras, bispas ou apóstolas é bíblico e coerente com o mover do Espírito Santo, que distribui ministérios conforme a sua vontade. Gostou desse vídeo? Então deixe o seu like. Isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdos como este para você. E se ainda não é inscrito no canal, aproveita agora e se inscreve. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, sempre com mensagens de fé, superação e inspiração. Compartilha com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Vamos juntos espalhar luz, esperança e o poder transformador do nome de Jesus Cristo. Eu, Bispo Reginaldo Reis, vos escrevo ensinando as verdades bíblicas para desfazer as obras das trevas. Tenha um dia abençoado em Cristo Jesus.